a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui muito bem acompanhada pelo Dr. Alexandre Yoshizumi, que é ex-presidente e atual diretor de ensino do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo, médico da Medicina Integrativa do Hospital Israelita Albert Einstein, mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP e docente de cursos de pós-graduação e especialização. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre acupuntura, principalmente aí nas lesões osteoarticulares. Mas a minha primeira questão para o Alexandre, para quem está nos ouvindo, o que que é acupuntura? Né? E a acupuntura tem evidência científica? É uma especialidade médica? Tá, a acupuntura, na realidade, ela faz parte da medicina tradicional chinesa. Então, ele é um dos itens de tratamento. Isso inclui também a questão, por exemplo, de meditação, a questão da dieta. Na China, eles utilizam muito fitoterápicos, né, para fazer o Uhum. tratamento. A questão, por exemplo, de exercícios, de movimentos do corpo, né? E um dos itens é a acupuntura, tá? Se a gente pegar pelo nome acupuntura, ela vem, na verdade, da utilização de agulhas em alguns pontos específicos do corpo, tá claro? A ideia é você introduzir uma pequena agulha na pele, ela perfura, ela cria uma pequena lesão tecidual e ela libera alguns, neurotransmissores para poder diminuir a dor, ok? Hoje a acupuntura, desde 1995, é considerada uma especialidade médica, né, reconhecida tanto pela MB quanto pelo CRM. Nós temos também residência médica, hoje já tem mais de 20 vagas espalhadas aqui no país, e tem vários cursos de especialização em acupuntura na área médica. Tá, eu acho que isso é importante, né, a gente discutir, porque às vezes você ouve pessoas falando: "Não, mas a acupuntura é algo alternativo, não é reconhecido", né, e na verdade já é, né, desde 95 que você Desde está. 95. Hoje tem se feitos muitas, pesquisas tipo ensaio clínico, meta-análise, que são trabalhos importantes para mostrar um pouquinho a evidência científica da ação da acupuntura. Sim. E eu achei legal que você trouxe, né, as agulhas, porque uma das coisas que as pessoas mais têm medo é da agulha, né, Sim. que tem medo da agulha ser muito grande ou ser muito grossa, né, e realmente você nem sente, né. Na realidade a agulha ela é muito fina, tá. Só pra você ter uma ideia, a gente trabalha entre 0,25 a 0,18 milímetros de espessura. Uhum, Se a gente considerar o fio do cabelo, ele é 0,10. Então ele é bem próximo do fio do cabelo, sim. tá. E você vai perceber aqui, ó, que são agulhas que elas são descartáveis, né, Uhum. e elas são praticamente, assim, bem superficiais a colocação da agulha. Então, ela muitos pacientes relatam que não sentem nada na colocação. Lógico, vai ter pontos que pode ser um pouquinho mais dolorido, Uhum. mas nada que um paciente, por exemplo, que vá fazer uma punção para colher exame, não tenha essa sensação, Sim. tá certo? Existem sim agulhas maiores, são Tá. agulhas que têm mais ou menos 7 centímetros, e aí aqui a gente vai utilizar, por exemplo, em áreas mais profundas. Por exemplo, na nádega, na Uhum. questão muscular, por exemplo, mais profundo, a gente pode estar usando esse tipo de agulha. Mas também temos agulhas menores, essa daqui tem 1,5 centímetro de comprimento, por 0,20 de espessura. Normalmente essa daqui você pode usar tanto para agulha na cabeça, para microsistemas, pode usar na aurículo, né. Então essas são agulhas menores. E a menor ainda, essa daqui, que ela é para as mãos, tem acupuntura nas mãos, né, Uhum. inclusive a embalagem, ó, tem o símbolo da mão, porque são agulhas pequenas colocadas nas mãos. Sim. É, e para quem está nos ouvindo, não é que você enfia a agulha inteira, né, você enfia a Na coloca, né. verdade a gente acaba introduzindo em torno de 1 Uhum. centímetro, mais ou menos, no máximo 2 centímetros da agulha, É. tá. Então, assim, né, as pessoas sempre perguntam isso: "Ah, mas é agulha, dói muito". E eu queria te perguntar isso, né, é uma especialidade médica, mas onde ela se diferencia da medicina tradicional, né, e também quais são os princípios básicos da acupuntura? Tá. A acupuntura, ela é, na verdade, hoje, por ser uma especialidade, então, como médico, a gente usa todo o raciocínio clínico médico, tá certo? Então, a gente vai fazer diagnóstico, a gente vai pedir exames, nós vamos fazer uma história clínica,
Muitas vezes a gente precisa analisar o paciente para ver se realmente tem indicação para acupuntura, tá? Sim. Lógico, a acupuntura acaba sendo um tratamento não farmacológico. Então é uma opção muito grande para quem, por exemplo, tem muitos efeitos colaterais, os medicamentos, quer um outro tipo de recurso terapêutico que não seja medicamento ou cirúrgico, né? Então a gente acaba usando a acupuntura e ela é, na verdade, uma medicina. Então ela pode ser utilizado para quase todas as especialidades. Inclusive, as pessoas procuram muito a acupuntura para a questão da dor, né, Uhum. que realmente a dor a gente consegue um manejo e diminuição da dor é bem interessante com a acupuntura, mas a gente também tem ação, por exemplo, na parte de depressão, na questão da insônia, pacientes que têm, por exemplo, pânico, né, outras queixas que é comum, por exemplo, na parte ginecológica, que são desde os efeitos, para o paciente que quer engravidar, desde que quer ter filhos, então tem cólica na menstruação, e aquela mulher que está na fase da menopausa, que tem todo aqueles sintomas de calores, insônia, sudorese, então você vai ver que a gente consegue atuar em várias especialidades. É, isso é bem interessante e dá para você associar também, né, você estava falando de gente que tem problema com medicação, mas às vezes você pode associar a medicação com a acupuntura e você acaba usando menos medicação. Exatamente. Então, uma das coisas interessantes que como médico eu acabo fazendo com a acupuntura é, primeiro, quando eu vou prescrever uma medicação, muitas vezes eu uso menos remédio. Uhum. Então, você vai tratar, por exemplo, uma hipertensão, a gente consegue ajudar o paciente com uma monoterapia. E muitas vezes você consegue controlar a pressão juntamente com a acupuntura, né. Porque uma das razões de adoecimento para acupuntura está muito vinculado com a parte emocional. Né, e se você conseguir controlar a emoção da pessoa, por exemplo, a pressão alta, se Sim. estiver muito ansioso, muito estressado, ela pode aumentar a pressão. Na medida que o paciente dorme melhor, ele fica menos ansioso, a pressão Uhum. também cai. É, isso eu acho que é uma coisa que começou a ser valorizada na medicina tradicional, né, Sim. da influência da parte emocional, que muitas vezes você ficava só na parte física, Uhum. né, e agora está sendo falado muito mais de saúde mental, e a medicina chinesa já via isso antes, né. Então acho que tudo é associado, não tem como você dissociar, né, uma doença. E às vezes a pessoa não tem uma doença só, ela tem várias, né. É. Tem pressão alta, diabetes, pode ter obesidade, então e aí você pode ter dor articular também, então, são muitas coisas, né. Uma das coisas interessantes é que a teoria da acupuntura, ela data de mais de 2000 anos. Uhum, E o mais interessante é que quando a gente começa a estudar a fundo a medicina chinesa, aí você pega os textos mais antigos, né, você vê, assim, como eles faziam já essa percepção e que hoje nós estamos vendo essa ligação, sim. né. Então, por exemplo, essa questão emocional, os chineses já falavam há muito tempo. Uhum, E até para eles, naquela época, tinha uma relação de estresse, por exemplo, né. E hoje você faz a tradução, então eu gosto de seguir professores que fazem a tradução dos textos antigos, utilizando o conceito da medicina ocidental, tá certo? E fazendo um paralelo com a medicina chinesa. sim. E o que que ele demonstra nas palestras? Que na verdade é a única medicina, Uhum, a única coisa que foi escrito há mais de 2000 anos, né, e o que a gente tem hoje é uma medicina secular. Se você observar o que a gente faz hoje, ela tem menos de 100 anos, sim. né. A medicina ela cresceu a partir de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, É, exatamente. né. Então, a nossa medicina evoluiu, tudo isso, mas é pouco tempo. Então, para uma medicina que dura mais de 2000 anos, significa que algo teórico importante ela tem e de fundamento, senão já teria se perdido nesse período. É, com certeza. E assim, o conhecimento nunca é demais, né, você vai somando o conhecimento e você vai descobrindo cada vez mais coisas e os pacientes que são beneficiados, né. Sim, A gente está gravando esse mês, né, sobre problemas osteoarticulares, então a gente falou tá. muito da parte ortopédica. Quais os benefícios? Como que eu posso indicar acupuntura para lesões osteoarticulares? Ok. Você vai ver que o raciocínio da acupuntura, né, por exemplo, a nossa medicina fala: "Ah, problemas de joelho, problemas de lombar", né, Uhum. cada um você vai ter um especialista para cuidar disso daí. Sim. Para os chineses,
toda a parte óssea articular é comandada pelo elemento água, Hum, ok? Que representa a energia do rim. Só que esse rim, para o chinês, não é só o órgão rim. Ele é um órgão que tem a parte estrutural, anatômica do rim, mas ele também tem todo o envolvimento dos meridianos, que são os canais de energia, e ele tem uma ligação de funções energéticas que esse órgão faz no nosso corpo. Por exemplo, uma das coisas que ele cuida é do cabelo, né. Então quando o cabelo cai, cabelo fica branco, o cabelo começa a ficar mais fino, é um processo de envelhecimento que a gente está tendo, uhum, tá. E o rim, por ser água, você vai perceber que o nosso corpo, na medida que você vai envelhecendo, você vai desidratando exatamente. de dentro para fora, Aham, tá certo? E esse rim também que cuida da parte óssea. Então toda a parte articular para acupuntura é comandada pelo rim, ok? Além disso, o rim cuida da parte auditiva, né? aham. E se você perceber o seu formato da orelha e o formato do É, rim são interessante. parecidos, Aham. né? Esse rim também cuida da energia sexual, então você vai ver que com a idade também pode cair a libido, Uhum, no homem começar a ter dificuldade, por exemplo, de manter a ereção, aham. né. E uma coisa interessante é que para os chineses, esse rim está relacionado com os medos e as inseguranças, ok. E por isso que uma criança quando passa medo faz xixi na cama. Aham. Então quando um paciente vem me procurar com uma dor articular, por exemplo, um problema de joelho, eu vejo todo esse embasamento por trás, tá certo? Porque o paciente é um reflexo de como tá essa energia renal dele. E na medida que a gente fortalece e melhora, você vai ver que a dor diminui, a questão da lubrificação do É, joelho porque pode tem melhorar. exatamente, tem tudo a ver com hidratação, né. Isso. E esse é o raciocínio da acupuntura. É, né, muito interessante, né, se você for pensar todo o processo de envelhecimento, eu estava pensando aqui exatamente isso, né. A gente vê que a medicina tradicional está cada vez mais segmentada, você tem os especialistas por partes. E o acupunturista, ele acaba sendo como se fosse um clínico geral, porque ele olha a pessoa como um todo, né. Sim, isso acontece muito. A relação médico-paciente que a gente acaba criando no consultório, acaba ampliando muito. Porque o paciente vem fazer sessão de acupuntura pelo menos uma vez por semana, Sim, né. E muitas vezes ele faz 5 sessões, 10 sessões, e é muito comum, a família começar a fazer tratamento. Então vem a mãe, aí daqui a pouco manda o marido, uhum, depois manda os filhos, e você consegue conhecer a dinâmica familiar, né. E muitas vezes você acaba sendo o médico de confiança da família. sim. Tá, é muito comum meus pacientes às vezes falam assim: "Ah, eu fui no cardiologista, ele me prescreveu esse remédio, e o que que o senhor acha?", né. Ou fui, na gineco, né, a gineco também recomendou isso, o que que você acha? Então a gente meio que acaba discutindo, porque a visão da acupuntura é uma visão de todas as especialidades, entendeu. Uhum. Então isso facilita muito na abordagem terapêutica. É, eu acho isso interessante, porque nutrologia a gente trabalha muito prevenção, né, a gente acaba tratando, então eu tenho a mesma coisa, tem paciente que fala: "Não, a minha clínica é você", né, e me liga para tirar dúvidas sobre câncer, né, sobre cirurgia e tal, coisas que eu falo: "Não, deixa eu ver isso aí, eu preciso ver o que que é", Aí, e né. olha só que interessante, em relação à nutrição, né, a energia renal está vinculado com sabor salgado, então o paciente que começa a ter uma deficiência de rim, ele procura o sabor salgado, é aquele idoso que sempre está com o saleiro na mão, Uhum. né. E a cor preta também está relacionado com o rim. Nossa, É. interessante. Então os alimentos de cor preta ajudam a melhorar a energia renal. Uhum. Por isso que os orientais, por exemplo, consomem muito aquela alga preta, que é o Tá. nori, tem o feijão preto azuki, Uhum. né. Você vai ver, por exemplo, o consumo de peixe para o chinês é o que fortalece o rim, então também melhorar a questão do rim. Por exemplo, soja, né, tofu, edamame, aquela sopinha japonesa chamada misoshiro, Uhum. que é a base de soja, também é um bom tônico de rim. Ah, que interessante, né. É. É legal porque isso uma coisa interage com a outra, né, você tem toda uma preocupação com a saúde como um todo. Eu ia te perguntar em termos de mobilidade do idoso, porque uma das
a gente tem visto que a população ela está envelhecendo cada vez mais, né. Hoje a população acima dos 60 anos é a população que mais cresce no mundo e só Uhum. vai crescer, né, a gente tem visto. E um dos grandes desafios é você manter a mobilidade. Então a gente sabe que muitas vezes você tem que colocar uma prótese, né, você tem dores que impedem a mobilidade. Como que a acupuntura age nisso? Então, na medida que você consegue tratar a dor e diminuir a dor, o paciente aumenta a mobilidade, né. Aquele paciente que faz um tratamento preventivo com a acupuntura, ou seja, mesmo eu não tendo tanta dor, eu começo a fazer acupuntura, você vai perceber que você vai dar uma longevidade maior para esse paciente. Sim. E se a gente pensar nesse raciocínio da água e da questão da articulação, se você começa a valorizar, a fortalecer o seu rim, digamos assim, ou, dar importância para a água, você vai ver que a longo prazo você vai, manter melhor a saúde óssea desse paciente. É, porque uma das coisas que a gente percebe, né, principalmente na minha área, com o envelhecimento, você vai perdendo a sensação de sede. Hum. Então, as pessoas bebem cada vez menos água e a gente vê realmente muitas pessoas aí acima dos 60 internando no hospital por desidratação, vão atuar, né? Coisa que poderia ser evitada. Eu sempre falo que água é hábito. Você não tem que esperar ficar com sede para tomar, principalmente depois dos 60 anos. Né? E outra coisa que é muito importante para quem tem mais de 60 anos é a perda de massa muscular. Se a pessoa tem dor, se ela não está conseguindo se mover, ela vai perder massa muscular, mesmo ela tendo uma nutrição adequada. Então, é muito importante ter mobilidade. E a gente vê a diferença de quem tem uma massa muscular melhor do que quem não tem, né? E aí você consegue ter mais independência também, isso é fundamental. Por isso que o raciocínio dos orientais, né, é que conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem a ação, por exemplo, do maracujá. Né, Uhum, então o maracujá tinha uma pele mais lisinha e com o tempo vai secando, assim como a uva passa. sim, E se você observar, nós temos esse comportamento corporal. sim. E aí, quando você valoriza esse elemento água, é para tentar preservar essa desidratação. E uma coisa interessante, que o meridiano do rim começa na sola do pé, bem na parte aqui, onde eu apoia, né, o pé. Uhum. E por isso que os orientais, recomendam fazer escalda-pé, Ah, é tá verdade, isso certo? é muito comum, né, a Com gente água ver. quente e sal grosso. Então, se você sentir muito cansaço, vale a pena fazer isso, e você melhora. E um outro item interessante para acupuntura é que, por exemplo, o frio, você vê que o frio, o que que ele faz na natureza? Ele congela, né. Então para os chineses, o frio é yin, ele perde a mobilidade. Para ter mobilidade, você tem que ter calor, yang. O Hum, yang para o chinês é movimento, sim. tá certo? E aí a dica que eu deixo para os chineses, é melhor você usar calor na articulação do que o frio. Uhum, O frio a gente usa quando tem uma lesão mais aguda. Então sim. você torceu o tornozelo, bateu, naquelas 24 horas iniciais você usa gelo. Uhum. A posterior, quando você já tem uma dor mais crônica, para os chineses é melhor usar o calor. É, mas isso eu acho que é interessante, até o ortopedista também tem isso, né, de você usar o frio no início e depois você ter o calor. E uma das coisas que a gente percebe é que as pessoas reclamam muito mais de dor, né, articular no frio também, né. Ah, sim, isso. E o frio piora mesmo. Na Uhum, verdade, é um dos fatores de adoecimento na teoria da acupuntura, né. Então aquela ideia da mãe falar assim: "Olha, minha filha, toma cuidado com a friagem, né, não anda descalço, não pega aquele golpe de vento", que eles falam. uhum, Então, isso sim, também é um fator que pode desequilibrar seu corpo. E por isso que o calor é legal usar, sim. né. Eu ia te perguntar, a gente está quase em época de Olimpíada, e a gente vê muitas pessoas com aquelas marcas redondas, né, nas Uhum, articulações. Eu vi o pessoal jogando vôlei, vi bastante. isso. E eu vi que você trouxe, Eu queria que você trouxe sim. explicasse. Então, isso daqui se chama ventosa, Aham. né. A ventosa terapia, essa daqui é uma ventosa um pouquinho mais moderna. Por quê? Porque eu encaixo um aparelho nela, e aí eu tiro o ar de dentro, e Uhum. aí ele vai formar um vácuo. Então eu vou colocar na lesão, por exemplo, nas costas, no ombro, né, e aí ele vai ficar preso. Qual que é a ideia desse sistema? Quando ele cria essa pressão negativa, ela ajuda a microcirculação local. Para os chineses, a dor sempre tem ele chama assim de estagnação do qi.
ou seja, a energia ela meio que bloqueia. Uhum. E toda vez que você faz qualquer tratamento que ajude a desbloquear esse fluxo do Qi, né, que a gente traduz como energia, mas tem um pessoal que fala que a tradução está errada, porque o Qi é uma questão mais oriental, né, toda vez que ela bloqueia, um dos sintomas é a dor. Então, quando você faz esse tipo de tratamento, né, e uma coisa interessante é que o fluxo do Qi, ele está vinculado com o fluxo do sangue. Por isso que muitas vezes quando você faz aquela ventosa, ela fica roxo, fica uma marca roxa, tá. Sim. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, era muito comum, por exemplo, o Michael Phelps, que era um nadador, aparecer cheio É de isso que eu ia falar, porque todos os países, você vê bem disseminado isso aí. por quê? Porque ele acaba sendo uma excelente forma terapêutica não medicamentosa, Não é doping. não é doping, tá certo? Sim. Ao mesmo tempo, o paciente fica sem dor, ou seja, o atleta consegue E fazer e tem dor muito, e né, de volta a jogar. Então você vê hoje no vôlei, por exemplo, vários no ombro, sim. cheio de marquinhas de ventosa, Uhum. né. E a outra coisa interessante é isso daqui, ó. Isso daqui é um bastão de moxa, que é um carvão, né, na verdade tem também de erva, que é feito de Artemisia vulgaris. Você acende e ele forma uma brasa. E qual que é a ideia? Você aquece o ponto, né. Então a forma terapêutica também pode ser feita sem agulhas, usando, por exemplo, a moxa, usando o laser, Ah, pode eu ia te fazer perguntar também isso, é que a eu já vi o pessoal falando. cromoterapia. Aham. Então, tem vários recursos. Então, mesmo aquela pessoa que morre de medo de agulha, você pode pedir para o seu médico acupunturista, inicialmente, começar com laser, ou começar com moxa, ou fazer a ventosa. Uhum. Na medida que você vai, se acostumando com o tratamento, você testa um ponto de agulha, tá certo? Eu sempre falo, quem tem medo, esse medo normalmente some na primeira sessão de acupuntura. Sim, porque é muito tranquilo realmente, né. Sim. E para quem está nos ouvindo, né, que não está vendo o que está sendo mostrado, o vídeo está no YouTube, então vocês podem depois acessar o vídeo para olhar exatamente o que que o Alexandre está mostrando. Alexandre, a gente está quase aí no finalzinho, né, eu queria te perguntar isso, né, a gente falou disso, mas eu queria reforçar. A gente pode usar a medicina tradicional e a acupuntura juntas? E como que é essa aceitação do médico tradicional? Você acha que os médicos hoje aceitam a acupuntura como uma especialidade médica? Porque eu lembro quando começou isso, tinha muito conflito, né, até das pessoas do CRM aprovada, MB. Como que está isso hoje? Tá. Eu acho sim que é importante você associar as 2 medicinas, tá. Por isso que é importante ter um diagnóstico do que você tem, para não ficar fazendo acupuntura erradamente, ok. Então é interessante que quando você procure o tratamento, faça com um médico acupunturista. Uhum, Porque hoje você já tem especialidade, você tem todo até o registro de especialidade já tem de acupuntura. sim. Hã, realmente quando eu me formei há mais de 20 anos, Hum. né, e falei que eu ia fazer acupuntura, muitos colegas da minha turma achou que eu ia largar a medicina. É, eu ouvia muito isso. "Nossa, você viu, ele largou, tá fazendo acupuntura". Isso, é. E e hoje, é lógico, há 20 anos atrás, tinha uma grande resistência em relação à acupuntura, tá. Hoje eu recebo muitos pacientes indicados por outros colegas. Sim. Então vários colegas hoje acabam indicando. Existe uma porcentagem ainda que tem uma certa resistência, mas eu falo que a pessoa tem resistência por não conhecimento, tá certo? Nunca estudou, porque muitas faculdades, muitas vezes, não mencionam a questão da acupuntura, Sim. tá certo? E também nunca teve uma experiência de ser atendido com acupuntura, Uhum. tá? Mas aquele médico que é submetido ao tratamento e que, por exemplo, você trata a dor, depois ele vira, digamos assim, o cara que vai te indicar os Sim. pacientes dele para fazer o tratamento. É, eu lembro quando eu estava na faculdade, né, eu fiz Unifesp e o ISAL começou a disciplina de acupuntura na ortopedia. E uma vez a gente estava no judô e alguém se machucou e um dos alunos estava fazendo a especialidade e colocou, né, a agulha e a pessoa falou e é assim, né: "Melhorou?". "É, melhorou um pouco". Aí depois a pessoa encostou em mim: "Nossa, foi impressionante".
sumiu totalmente a dor. Eu falei: "Por que que você não falou?" Aí não quis dar o braço a torcer, né. Então é interessante isso, né, que as pessoas isso eram alunos de medicina, né, e tanto que todo mundo ficava às vezes no judô, né, que eu treinava lá, falava assim: "Ai, será que ele veio?", né, o aluno que fazia, porque alguém se machucou, chamava ele. Então é exatamente, vai construindo essa indicação, né, a pessoa Por transmitir. exemplo, eu saindo daqui, eu vou dar uma aula no curso de pós de dor de acupuntura do Einstein. Uhum, E quando eu comecei essa minha aula, eles tinham me dado 2 horas de aula. Hoje eu já tenho 6 horas de aula. Então a abertura de poder falar é muito maior. sim. E a outra coisa interessante é que eu começo a aula atendendo alguém. Uhum. Então eu pergunto se alguém tem dor, né, Ah, isso é ótimo, né, e porque aí a já pessoa tá com dor, e você vai lá e coloca 2, 3 agulhas, e a pessoa fica sem dor. Então essa é a demonstração prática, mostra a evidência na clínica do efeito da uhum, acupuntura. exatamente. Bom, a gente está aqui, né, já terminando, né, para quem ficou com alguma dúvida, quiser entrar em contato com o Alexandre, qual que é o teu Instagram, Alexandre, que as pessoas possam tirar dúvida? Doutor Alexandre Acupuntura. Tá? Ou então entrar em contato comigo através das minhas mídias Doutora Andréa Nutrologia ou através do site www.doutorandreanutrologia.com.br. Obrigada a vocês.